Mestre, todas as almas poderão ser levadas para a luz, para a pura luz? Ele replicou e me disse: as grandes coisas têm se elevado em tua mente, pois é difícil explicá-la aos outros, exceto aqueles que são da raça imutável, aqueles nos quais o Espírito da vida descenderá e com os quais ele estará com o poder, serão salvos e se tornarão perfeitos e dignos da grandeza e purificados naquele lugar de toda perversidade e envolvimento com o mal. Então eles não terão outras cautelas senão a própria integridade, a qual direcionarão toda a sua atenção daqui por diante, sem cólera ou inveja ou ciúmes ou desejo e nem cobiça de coisa alguma. Eles não serão afetados por coisa alguma, exceto o estado de ser na própria carne, que terão de suportar, enquanto aguardam ansiosamente pelo tempo quando serão encontrados pelos seus receptores do corpo. Estes então são dignos da imperecível vida eterna e da chamada, pois eles suportaram tudo e se aguentaram sob todas as circunstâncias para que pudessem concluir uma grande luta e herdar a vida eterna. E eu lhe disse: mestre, as almas daqueles que não fizeram os trabalhos, mas nas quais o poder e o espírito desceram, serão elas rejeitadas? Ele replicou e me respondeu: se o espírito desceu sobre eles, eles serão em todo caso salvos e mudarão para melhor. O poder descerá para todo homem, pois sem ele ninguém suportará. E depois de terem nascido, então, quando o espírito da vida aumentar e o poder vier para fortalecer essa alma, ninguém se desencaminhará com as obras do mal. Entretanto, aqueles nos quais o espírito falso descer serão levados por ele e serão desencaminhados. E eu disse: mestre, para onde as almas desses irão quando abandonarem seus corpos? E ele sorriu e me disse: a alma na qual o poder se tornar mais forte que o espírito falso será forte e escapará do mal, e através da intervenção de um incorruptível será salva e será levada para o resto dos aeons. E eu disse: mestre, aqueles, entretanto, que nunca souberam a quem pertencem, onde suas almas estarão? E ele me respondeu: naqueles que o espírito desprezível tem ganhado força, quando eles estavam desencaminhados, e ele carrega a alma e a leva para as obras do mal, em seguida a lança no esquecimento. E depois que sai do corpo, ela é entregue às autoridades, que vieram à existência através dos arcontes. E eles a prendem com correntes, jogam-na na prisão e associam-se com ela até que seja liberta do esquecimento e adquira o conhecimento, e se consequentemente se torna perfeita, será salva. E eu disse: mestre, como uma alma pode se tornar pequena e retornar à natureza de sua mãe ou ao homem? Ele então se rejubilou quando eu lhe perguntei isso, e me disse: em verdade eu te digo, tu és abençoado, e vejo que tenha entendido. Essa alma é feita para seguir outra feminina aqui, desde que o espírito de vida está nela, é salva através dela, não é enviada novamente em outra carne. E eu disse: mestre, estes também que nunca souberam, mas que viraram os olhos, para onde irão suas almas? Então ele me disse: eles serão levados àquele lugar onde vão os anjos da pobreza, o lugar onde não há arrependimento, e serão mantidos por um dia, no qual aqueles que tenham blasfemado os espíritos serão torturados e serão punidos com o castigo eterno. E eu disse: mestre, de onde vem o espírito falso? Então ele me disse: o Mãe Pai, que é rico em misericórdia, o Espírito Sagrado de todas as formas, o único que é misericordioso e que se simpatiza convosco, isto é, a epinóia da luz, da presciência da luz, ele gerou o fruto da raça perfeita e o seu pensamento e a luz eterna do homem. Quando o chefe Arconte notou que eles haviam se exaltado acima deles nas alturas,
que lhe superaram em pensamento, então desejou reter seus pensamentos, sem saber que haviam lhe superado em pensamento e que ele não poderia ser capaz de retê-los. Ele elaborou um plano com suas autoridades, que são seus poderes, e juntos cometeram adultério com Sofia, e uma fatalidade cruel foi gerada através deles, que foi a última das uniões mutáveis, e é desse tipo que é intermutável, e é deles que foi e mais difícil e mais forte do que ela com o que e é desse tipo que é intermutável, e é mais difícil e mais forte do que ela com quem os deuses se uniram, e os anjos e os demônios e todas as gerações até o dia de hoje. Foi dessa fatalidade que emergiu cada pecado, injustiça, blasfêmia e a corrente do esquecimento, e a ignorância, e cada comando severo, e os pecados sérios e grandes temores. E assim toda a criação foi cegada, para que não pudessem conhecer Deus, aquele que está acima de todos eles. E por causa da corrente do esquecimento, seus pecados foram ocultados, desde que estão ligados com medições, tempos e momentos, tendo a fatalidade como mestre acima de tudo. E ele, o chefe arconte, aqui é da Baof, se arrependeu de tudo que tinha vindo à existência por meio dele. Desta vez, ele havia planejado enviar uma enchente, aqui um dilúvio, sobre o trabalho do homem. Mas a grandeza da luz da presciência divina informou a Noé, e ele a proclamou para todos os frutos, que são os filhos dos homens. Entretanto, aqueles que eram estranhos a ele não o escutaram. Não é como falou Moisés, eles se ocultaram em uma arca, mas se esconderam em um lugar. Não apenas Noé, mas também muitas outras pessoas da raça imutável foram a um lugar e se esconderam em uma nuvem luminosa. E ele, Noé, reconheceu a sua autoridade. E ela, que pertence à luz, estava com ele, tendo brilhado neles, desde que o chefe arconte, Adabaoth, havia gerado a escuridão sobre toda a terra. E ele elaborou um plano com seus poderes. Enviou seus anjos às filhas dos homens, para que pudessem tomar algumas delas para si mesmos e gerar frutos para seus próprios prazeres. No princípio, eles não tiveram êxito. Quando não tiveram êxito, eles se reuniram novamente e elaboraram juntos outro plano. Criaram um espírito falso, semelhante ao espírito que tinha descido, para que assim pudessem poluir as almas através dele. E os anjos transformaram suas semelhanças nas semelhanças de suas parceiras, as filhas dos homens, regando-as com o espírito da escuridão que haviam misturado neles e com o mal. Trouxeram o ouro, a prata, um presente, o cobre, o ferro, os metais e todos os tipos de coisas, e guiaram as pessoas que os haviam seguido para grandes aflições, conduzindo-os ao descaminho com muitas decepções. Elas, as pessoas, se tornaram envelhecidas, sem contentamentos. Elas morreram sem ter encontrado a verdade e sem conhecer o Deus da verdade. E assim toda a criação se tornou escrava para sempre, desde a fundação do mundo até agora, e tomaram as mulheres e geraram filhos da escuridão, de acordo com a semelhança do Espírito, e fecharam seus corações e se endureceram por meio da dureza do espírito falso até agora. Eu, entretanto, a pronóia perfeita de todos, transformei-me em minha semente, tendo existido primeiro, seguindo em cada caminho, e eu sou a riqueza da luz, eu sou a semelhança do pleroma. E eu fui ao reino da escuridão e aguentei até que entrasse no centro da prisão. E as fundações do caos estremeceram, e eu me ocultei deles por causa de suas perversidades, e eles não me reconheceram. Novamente, eu retornei pela segunda vez e peregrinei. Eu vim daqueles que pertencem à luz, que sou eu, à semelhança da pronóia. Entrei no meio da escuridão e dentro do inferno, desde que estava buscando cumprir minha tarefa. E as fundações do caos estremeceram para que pudessem cair sobre aqueles que estão no caos e pudessem destruí-los, e novamente subi ao meu raio de luz, com receio de que fossem destruídos antes do tempo.
Ainda assim foi uma terceira vez. Eu sou a luz que existe na luz. Eu sou a semelhança da Pronoia, para que eu pudesse entrar no meio da escuridão e dentro do inferno. E preenchi meu rosto com a luz da realização de seu aion. E entrei no meio de suas prisões, que é a prisão do corpo. E disse: aquele que ouve, deixai que se levante do sono profundo. E ele chorou e derramou lágrimas amargas, limpou de si mesmo e falou: quem é esse que clama o meu nome? E de onde vem a mim esta esperança? E enquanto estou nas correntes da prisão? E eu disse: eu sou a Pronoia da pura luz, e eu sou o pensamento do Espírito Imaculado que te eleva ao lugar honrado. Levanta e lembra que és tu que ouve com atenção, e siga a tua raiz, que sou o misericordioso, e proteja-te contra os anjos da pobreza e contra os demônios do caos, e todos aqueles que te iludem, e cuida do sono profundo das entranhas de dentro do inferno. E eu o levantei e o selei na luz da água com 5 selos, para que a morte não pudesse manter o seu poder sobre ele de agora em diante. E observa, agora devo subir ao aion perfeito. Tenho concluído tudo para ti em tuas indagações, e a ti tenho te dito tudo para que possa escrevê-las e oferecê-las aos teus espíritos companheiros, pois este é o mistério da raça imutável. E o Salvador apresentou estas coisas para que ele pudesse escrevê-las e guardá-las de forma segura. E disse a ele: amaldiçoados sejam todos aqueles que trocarão estas coisas por um presente, ou alimento, ou bebida, ou vestimenta, ou qualquer outra coisa. E essas coisas foram apresentadas a ele em um mistério, e imediatamente ele desapareceu de sua frente. E ele foi aos seus discípulos, companheiros, e relatou a eles o que o Salvador havia dito. Jesus Cristo, amém, o apócrifo segundo João. Boa tarde, Maria, tudo bem? Hoje eu decidi ler um pouquinho esse livro que esses dias o Espírito Santo colocou no meu coração para ler, principalmente essa parte das perguntas sobre a alma, que muita gente tem curiosidade sobre como a alma vai para o céu, como ela volta, se ela não alcança os mistérios, ela vai retornar. Aqui ele conta que ela vai retornar várias vezes, até ela encontrar o mistério, né? As almas que são do Pai, né? Aquelas que não são do Pai, que são dos arcontes, elas vão voltando e sendo destruídas. Elas nunca vão alcançar o mistério, mas as que são do Pai e ainda não encontraram, elas vão ser libertas do esquecimento. O que é o esquecimento? É esquecer que você é filho do Pai, é esquecer a sua raiz. Então o que eu faço aqui, o que Jesus veio, fez e faz, é mostrar que você é filho do Pai, tirar o esquecimento, porque os arcontes fazem você esquecer que você é filho de Deus, que você tem um pai e o pai acima desses deuses. E aí quando você não tem essa noção, você acha que você é escravo desses arcontes, desses principados e potestades. Você vive no mundo como se o mundo fosse o seu curral, como se você fosse uma ovelha mesmo, assim, ficasse presa por eles. Mas quando pai, você não é uma ovelha, você não é um animal, você é um filho. Então, um filho, ele está acima de tudo. Você busca o pai, você alcança esse conhecimento e a sua unidade com o pai. Entender que você e o Pai são um, que você e o Pai, Jesus e o Espírito Santo são um, a sua natureza divina. Isso ele fala da raça imutável aqui. Então, tem uma parte que eu acho muito legal, que eu li, que ele fala assim, né? E eu perguntei ao Salvador: mestre, todas as almas poderão ser levadas para a pura luz? Então, essa pura luz é o Pai. Então, o retorno ao Aion, que a gente tem, que é o universo do Pai, que é o nosso propósito nessa vida, é você ver dele e retornar para ele. Para isso você tem que lembrar quem você é, lembrar que você é dele. E aí ele fala, né, grandes coisas, Jesus conta para ele, grandes coisas têm se elevado em tua mente, pois é difícil explicá-la aos outros, é muito difícil para as pessoas que não são gnósticas entender essas palavras. E mesmo pessoas espirituais que são filósofos não conseguem entender. Porque as pessoas têm a vaga impressão e a noção que é uma injustiça você pensar, tem uns escolhidos e outros não. Nem todo mundo é de Deus. Ou que você compreender que tudo que você acreditou era uma mentira, era uma farsa. Não farsa, né? Uma ilusão, a gente fala, né? Por isso que chama esse mundo de Matrix. É uma cópia daquilo que é verdadeiro, do que está acima do 8º céu. Então, o que está abaixo no 7º é tudo uma cópia daquilo que está acima. Então, a gente aqui vive uma ilusão, essa religiosidade que a gente tem,
são coisas que prendem o corpo e prendem nosso espírito dentro do corpo. E a espiritualidade verdadeira da gnose é te tirar do corpo, te fazer você se desapegar desse corpo e entender que você é luz, que você não é o corpo, você não é a alma, você não é os seus sentimentos, você se desprender dessas coisas, que é muito difícil, mas através do poder do Espírito de vida, do Espírito Santo, você consegue. Você não consegue sozinho, é isso que ele vai falar aqui. Então ele fala que é coisa difícil para explicar aos outros, exceto aqueles que são da raça imutável. Essa raça imutável são a geração sobre a qual não há reino, que eles sempre repetem nesses livros, que é essa raça inabalável, que é aqueles que foram gerados pelo Pai. Assim como Jesus ele foi gerado pelo Pai em um instante, o primogênito, os outros são gerados também, essa raça imutável que somos nós, temos a luz deles. Aqueles nos quais o Espírito da vida, que aqui é o Espírito Santo, o Espírito da vida descerá, por isso que eu sempre repito essa tecla. Você precisa ter o Espírito Santo. O segredo, a gnose, quem dá é o Espírito Santo. O Espírito Santo é a sabedoria, a Sofia. Então você precisa pedir para Jesus, para que o Espírito da vida, que o Espírito Santo desça sobre você. E aí ele fala, e com os quais ele estará com o poder. Então não é só receber o Espírito Santo, porque as pessoas confundem muito. Tem o batismo com o Espírito Santo e com o fogo. Jesus falou, você precisa ter o batismo com o Espírito Santo e com o fogo. O batismo com a água é um batismo de morte, tá? É um batismo dos judeus, é um batismo que a gente que é gnóstico, a gente nem pratica, mas assim, se você já foi batizado na igreja, lá acontece, não tem problema, isso não te afeta em nada a sua espiritualidade. Mas aquilo é algo para o corpo, por isso que é atrelada a pecado, arrependimento de pecado do corpo. Mas você pensa, eu não sou o corpo, e Jesus falou, não tem pecado. O que pecado é você ter o adultério, você não fazer a vontade de Deus, mas quando ele desce lá no batismo de João, e ele não tinha pecado, então Jesus não pecou. Então ele só batizou para quebrar e acabar com aquilo. E aí vem o Espírito Santo na forma de pomba. E aquele descer do Espírito Santo é o que tem que haver em você. Quando você se rende ao Pai, quando você busca o Pai, vem o Espírito Santo e o poder. Então você precisa do Espírito Santo e o poder, que é Jesus Cristo, que é a luz perfeita dentro de você, que é a pleroma que nós chamamos. Tem uma oração que fala, que é no Evangelho de Filipe, que fala assim, vós que unistes a luz perfeita ao Espírito Santo, incorporai os anjos conosco como sendo as imagens. Então essa ideia, a luz perfeita é o poder, e Jesus é a luz perfeita. Então Jesus ele desce e tem que se unir à sua alma que é feminina, ele é macho e se une à sua alma que é feminina. E o Espírito Santo é a Sofia, que vem e te dá sabedoria, e os dois se unem, e aí você tem o tudo, e aí você alcança essa unidade, e sendo um, você se torna o Pai, como o Pai. Aqueles nos quais o Espírito da vida descenderá, e com os quais ele estará com o poder, serão salvos, e se tornarão perfeitos e dignos da grandeza, e purificados, naquele lugar de toda perversidade e envolvimento com o mal. Então, quando você tem o Espírito Santo, você vai ser purificado. Você vai ser salvo, tá vendo? Aqueles nos quais o Espírito de vida descer e tiver o poder, vai ser salvo. Que qual que era a pergunta dele? Todas as almas poderão então ser levadas para a luz? Então a salvação é ser levado para a luz, voltar para a luz. E como você alcança isso? Se o Espírito Santo desce sobre você e se você tem o poder de Jesus, aí você vai ser salvo. E aí você faz o quê? Se torna perfeito. Quem te torna perfeito? O Espírito Santo. Porque ele vai te ensinar. É muito difícil, a gente precisa... Eu não sou perfeito ainda, tô brincando. Não, eu sou perfeito porque eu tenho o Espírito Santo. Se ele é santo, ele não estaria em algo que seria imperfeito. Então ele torna você santo, ele torna você perfeito. E tem uma frase no Evangelho de Filipe também, eu gosto muito do Evangelho de Filipe, que ele fala que o mesmo sopro acende uma vela e apaga. Então o Espírito Santo, ele às vezes te acende, às vezes te apaga, ele te leva para o deserto, te leva para a vida, mas sempre ele está com você. Lembra que Jesus falou, sempre estou convosco. Então... não fica perturbado ou aflito se você começa a ler, começa a buscar e não entende nada. Se você está lendo e você acha que peca, né? Que você faz alguma coisa que você acha que é errado, né?
O seu coração que tem que guiar, não tem que ser uma doutrina de uma igreja ou qualquer lei que fale para você o que é certo e errado. É o Espírito Santo dentro de você que vai falar para você o que é errado e o que é certo. É individual para cada um. Em cada situação, você tem que saber o que é certo e o que é errado. Não tem uma regra. Tem um momento que você tem que mentir, porque senão sua mãe vai ser assassinada. Aí você tem que mentir. O seu filho vai apanhar de alguém. E você tem que falar, não, ele não está em casa. Você vai falar, não, ele está, só porque está escrito na Bíblia que você não pode mentir. Então tudo é relativo. Então quando você tem o Espírito Santo, ele vai te dar o discernimento e entender o que é que você tem que fazer ou não. E para que ele quer que você faça. E todas as suas ações. E ele fala: se tornarão perfeitos e dignos da grandeza. Então, dignos da grandeza, isso também é uma coisa muito forte assim de você pensar. Se você tem o Espírito Santo, tem o poder de Jesus, você é digno da grandeza. Então, não se sinta pequeno. Não fique buscando e achando que você tem que ser, eu tenho que ser humilde, pequeno, só não, você tem que entender que você é grande. Grande que eu digo não é maior do que os outros, que os homens, é maior do que os anjos, maior do que os arcontes, maior que os deuses. Quando você é agnóstico, quando você busca o Pai, você começa a se preocupar muito menos com essa terra, você não se preocupa com o corpo, com as pessoas. Você nem se preocupa, mas você entende que você está acima dos criadores desse universo material. Então, você não fica abalado se alguém te trata mal, porque se você tem poder acima dos demônios, dos anjos, dos deuses, um ser humano não vai te tratar mal, entendeu? Não vai te ele pode fazer mal para o seu corpo, mas não para a luz que está dentro de você, não para o seu ser interior divino. E ele fala: purificados naquele lugar de toda perversidade e envolvimento com o mal. Então ele te purifica naquele lugar de toda, que é a terra aqui, de toda perversidade. Oi, Romélia, tudo bem? De toda perversidade e envolvimentos com o mal. Então eles não terão outras cautelas, outras preocupações, ele quer dizer aqui. Então eles não terão outras preocupações senão a própria integridade, senão dentro de você, sabe, ser íntegro, essa integridade dentro de você, buscar a salvação, buscar o reino de Deus, a qual direcionarão toda a sua atenção daqui por diante. Então, quando você alcança o Espírito Santo, bem também, minha amiga, quando você alcança essa comunhão com o Espírito Santo e o poder, acontece isso com você. Você não tem outra preocupação, você não se preocupa com o mundo. Por isso que Jesus falou: não se preocupa com o que você vai vestir, comer, beber. Busca o reino de Deus, em primeiro lugar, as outras coisas vão ser acrescentadas. É mais ou menos isso, mas você é uma coisa tão difícil de explicar, porque você, como eu disse, você sente que você não é desse mundo. E você sente que você é uma luz que está deslocada para um mundo material que é tão pequeno, mesmo os arcontes, os anjos, os deuses, que você não se preocupa com isso. A única preocupação que você tem é dentro de você, com o seu interior, a sua integridade, você buscar mais conhecimento, melhorar a si mesmo, para você alcançar a estatura perfeita do varão que é Cristo. Sabe aquela frase? É mais ou menos você imaginar que o seu maior objetivo é ser como Jesus, é ser o Cristo, ser o Pai, ser o Espírito Santo, você ser um com eles e ter esse pensamento. Fica constante na sua mente que você tem que ler mais, você tem que buscar mais, você tem que entender mais, você tem que buscar. O Espírito Santo ele vai te atiçando para isso e você vai abandonando as coisas materiais. E é muito estranho, as pessoas vão começando a te achar estranho porque você já não consegue sentir prazer com as coisas que eles sentem. Eles acham que você é chato, que você não é, mas você vai para um lugar, vai para os lugares, você vive no mundo conforme, mas isso não é o seu objetivo. O seu propósito da sua vida é ser poderoso, é ser cheio de luz, que sua alma, seu espírito, seu corpo brilhe. Você quer brilhar mais que o sol, você quer estar acima de tudo. É isso que você sente quando você tem um espírito sagrado assim. E aí ele fala: eles voltam toda a sua atenção, a qual direciona toda a sua atenção daqui por diante, sem cólera, ou inveja, ou ciúmes, ou desejo, e nem cobiça de coisa alguma. Porque você fica sem cobiça, fica sem inveja, sem cólera, porque você entende que tudo isso daqui é transitório, é uma ilusão e presentes
de um Deus inferior. E você tem o poder do Pai do universo, do Pai celestial, do Pai de Jesus. E aí você começa a desprezar essas coisas, mesmo carro, moto, casa, tudo isso para você é como se fosse só um meio para você viver no mundo, mas não é um objetivo. Você não olha e fica, nossa, que lindo, ai, quero ter isso, quero ter. Você não olha para o que a pessoa tem e cobiça e inveja, porque isso para você é pequeno, são coisas perecíveis e você já alcançou o imperecível. E aí, quando você alcança o imperecível, você não tem mais esses desejos. Nem ciúmes, nem desejo e nem cobiça de coisa alguma. Eles não serão afetados por coisa alguma, exceto o estado do ser na própria carne, que terão de suportar enquanto aguardam ansiosamente pelo tempo quando serão encontrados pelos seus receptores do corpo. Aqui ele quer dizer que a gente começa a buscar a Deus e não somos afetados por coisa alguma, nem por demônio, nem por magia, né? Não vou falar magia ou qualquer coisa que as pessoas façam, demônio, nem nada. Porque seu corpo é protegido pela luz perfeita quando você tem o poder. Então nada te aflige, nada pode te tocar. Por mais que você sofra no mundo, mas nada toca o seu interior. Você sofre do corpo, dor, alguma coisa assim, mas no seu sentimento, mas dentro de você fica inabalável. E a ideia aqui, ele fala assim, a única coisa que você sofre é a angústia que você tem porque você está nessa carne ainda, pelo estado de ser na própria carne. Porque você sente que você é o espírito, você é um espírito, você está preso numa carne. É como se fosse uma cadeia para você. As pessoas falam que o corpo é o templo do Espírito Santo, mas não, o corpo é uma cadeia. Porque a carne, ela milita contra o espírito sempre. Então, você quer fazer o certo, às vezes você não faz, você quer, e você quer fazer, você sente que você é muito mais poderoso. Você olha para o espelho, você vê que você é maior do que tudo, você é mais do que tudo, e você vai envelhecendo, essa carne vai colocando, e você sente que por fora você está envelhecendo, mas por dentro você está brilhando cada dia mais. Por dentro o seu ser interior está ficando cada vez mais forte, mais poderoso, ao contrário do que essa carne. Então é essa angústia que você tem. Isso que ele quer dizer aqui. Que pelo corpo, pelo tempo quando são encontrados pelos receptores do corpo. Então por isso que Jesus falou, ó, o reino pertence àqueles que se dispõem à morte, que buscam a morte. Por quê? Porque o final, nosso corpo, esse corpo não é do Pai, não é de Deus. Aí você vai entregar ele para os receptores de corpos, que são os arcontes, que eles vão lá e eles coletam corpos deles. Que eles usam esse corpo para fazer maldade, usam esses corpos para... E quando ele pega o nosso corpo, vê que ele não conseguiu usar para fazer os trabalhos deles, eles ficam irritados e a gente consegue passar por causa do Espírito Santo que faz a gente passar por eles. Senão eles iriam prender a gente, fazer a gente renascer nesse mundo. Hoje eu tô inspirado da aula de gnosticismo, hein? Estão gostando? Tá indo bem aí? Tá ficando claro para entender um pouco? Esse livro é bem complexo, mas eu gosto dessa parte final dele. É sempre no final dos livros que tem os maiores mistérios. Então, quando você estiver cansado, assim, tá vendo o livro e tá ficando chato no começo, vai pro final. No final tem uns mistérios, aí você lê, nossa, que da hora. Aí depois você volta pro início, o meio e tal. Mas eu acho que eles faziam até isso para aqueles que perseguiam eles, se não tivesse paciência muito para ler o livro todo, aí desistia na metade e falava, não tem nada de interessante aqui não. Mas o maior poder está no final. E aí ele fala assim, ai que bom, Maria, que tá bom. E aí ele fala assim, estes então são dignos da imperecível vida eterna e da chamada, e do chamado aqui. Aquele fala, estes são dignos. Então aquele que recebeu o Espírito Santo, o Espírito de vida, estará com o poder. Ele é digno da vida eterna. Imperecível, vida eterna. Por isso que eu sempre falo, existe o perecível e o imperecível. Esse nosso universo do caos é perecível, ele vai ser destruído. O do Pai, o pleroma, é imperecível. Por isso a gente fala imperecível, vida eterna. E da chamada, pois eles suportaram tudo e se aguentaram sob todas as circunstâncias para que pudessem concluir uma grande luta e herdar a vida eterna.
Então não é simplesmente também só receber o Espírito Santo e ser salvo. Não é só falar, ai, Jesus, e eu vou ser salvo. Não é só, eu tenho fé e vou ser salvo. Mas você tem que suportar tudo, e a gente suporta tudo: ser xingado, ser traído, ser humilhado, sofre falta de comida, falta de amor, falta de tudo, doença, e para tudo isso é a nossa grande luta. Tem um livro que é o. Ai, como é que é o nome? Ensinamento Autorizado. Esse é muito legal também. Tem aqui também para vocês lerem. Mas ele fala assim que o pai ele desejou fazer uma grande competição no mundo para que os que competem possam competir, que somos nós. Então ele manda a gente com uma gota de luz para cá, para a gente concluir uma luta aqui contra os arcontes e para provar para ele mais ou menos assim, que a gente prove nosso valor, que a gente ama ele mesmo sendo tentado por esse mundo perecível, pelas belezas desse mundo perecível, a gente olha para o imperecível e mantém o nosso pensamento lá e vê. É igual se você pegar seu filho e você falar, você está reclamando aqui que minha casa é muito rígida, que a nossa casa é ruim, então eu quero que você vá lá na casa de um ladrão. Vai lá na casa do Pablo Escobar lá e vive com ele. E aí você vai deixar e vai ver se seu filho vai virar um gangster ou se ele vai lembrar de você, que tudo que você ensinou dos princípios, e quando você tirar ele lá da casa do Pablo Escobar, ele não vai ser um traficante, mas ele vai ter se mantido puro e ainda se arrepender e falar, não importa se ele tem muito dinheiro, mas da forma que vem eu não gosto. E eu te amo, meu pai, minha mãe, e quero voltar. É mais ou menos isso. Deus manda a gente para cá para a gente dar valor para o que temos lá. Mais ou menos assim. Essa é a ideia. Eu trago uns exemplos bem diferentes, né? Não sei. O povo, hoje eu postei umas fotos, né? Aí com as frases da Bíblia, que a gente lê a Bíblia também, do Novo Testamento. Não é porque a gente é agnóstico que a gente não lê, né? Aí um cara, ai, mas você posta foto, tal, ou quer falar de Deus. Aí quase que eu falei pra ele, mas eu sou um Deus, gente. Eu posto foto pra isso. Mas eu gosto porque normalmente as pessoas associam muito você ser de Deus com alguém de terno e gravata, com alguém sério e assim, né? E eu não sou nada disso. Então eu gosto de quebrar esse padrão e esse paradigma de você achar que para você ser de Deus, ser de Deus é a roupa que você usa que te faz ser de Deus, ou a sua carne, ou a sua cor. Então as pessoas têm muito isso, sabe? E eu gosto de provocar, sempre. Eu posto as fotos aí para chamar a atenção mesmo desse povo religioso. E aí eu coloco lá uma frase do Evangelho de Filipe, aí coloco assim, porque daí quando a pessoa se choca, aí ela fala, como é que a pessoa tá ali fazendo uma pose, fazendo, andando isso? Então, a gente tem que ser luz do mundo, a gente tem que quebrar esses paradigmas que as pessoas têm da religiosidade, da doutrina. Quando eu era mais novo, as pessoas associavam cristão, né, um crente, né, com aquela pessoa que ia com a Bíblia debaixo do braço. Se você não andasse com a Bíblia debaixo do sovaco, você não era de Deus. Não importava se você lia ela ou não, mas era se você tinha a Bíblia. E eu achava muito engraçado isso. No começo eu até falava, nossa, eu preciso colocar uma Bíblia do braço. Preciso ter um terno. Aí eu falei, eu não tenho nem dinheiro para comer, imagina para ter um terno. Então é meio preconceituoso esse negócio do terno aí para as pessoas, tá? Principalmente nessas igrejas, a pessoa se mata lá para comprar um terno, para ir bem vestida lá na igreja, às vezes não tem nem o que comer e precisa ficar lá, porque se você não for alinhado assim, você não é de Deus. Vai na Santa Ceia, você tem que ir todo arrumado. E as pessoas bem pobrezinhas assim se sentem mal assim, eu acho. Então, não é a forma que você se veste que determina que você é espiritual ou não. Nem se você tem tatuagem, nem se você usa óculos, você vai usar bermuda, você vai usar um biquíni na praia, isso não define nada. O que define é isso que eu estou falando, é se o Espírito Santo desceu sobre você e te deu poder. E ele fala, se o Espírito Santo está em alguém, a pessoa vai ser salva e ninguém vai poder desencaminhar essa alma com obras do mal. Entendeu? Porque o Espírito Santo ele não vai descer em alguém que não merece. Pronto. E ele não vai se enganar. Eu desci sobre essa pessoa, mas olha, acho que eu me enganei. Essa pessoa aí não merece ser salva, não. Então, já que o Espírito Santo desceu sobre você, não tem ninguém, nem demônio, nem principado, nem
pessoas que te critiquem, que vai fazer você não ser salvo. Essa é a lei. Aqui ele disse... Eu disse, mestre, as almas daqueles que não fizeram os seus trabalhos, mas nas quais o poder e o espírito desceram, serão elas rejeitadas? Ele replicou e me disse, se o espírito desceu sobre eles, eles serão em todo caso salvos. Eu vou repetir isso porque isso é tremendo. Se o Espírito Santo, aqui, ó, Espírito, desceu sobre eles, eles serão, em todo caso, salvos e mudarão para melhor. Então, não deixa ninguém falar que você não é de Deus. Não deixa ninguém falar que você não vai ser salvo porque você não é de tal igreja. Ninguém falar porque você não é da igreja tal, você não vai ser salvo. Porque você não fez campanha de oração, você não vai ser salvo. Porque você não dá o dízimo, você não vai ser salvo. Aqui tá falando de dízimo? Aqui tá falando de ir para a igreja? Não. Aqui ele está falando que se o Espírito desceu sobre eles, nas quais o poder e o Espírito, aqui sempre o poder e o Espírito, desceu sobre eles, serão elas salvas, de todo jeito. Em todo caso salvos e mudarão para melhor. E ainda mudar para melhor, que Deus vai te fazer muito melhor. Ele vai te... Nossa, se vocês me vissem quando eu era novo, ou antes de eu ter o Espírito Santo, vocês iam falar, meu Deus, Deus mudou esse menino para melhor aí, gente, eu era judiado. Mas em tudo, né, que eu digo. E o poder descerá para todo homem, pois sem ele ninguém suportará. E depois de terem nascido, então quando o espírito da vida aumentar e o poder vier para fortalecer essa alma, ninguém se desencaminhará com as obras do mal. Aqui ele quer dizer, ninguém a desencaminhará com as obras do mal. Ninguém vai poder desencaminhar essa alma. Entretanto, aqueles nos quais o espírito falso descer, serão levados por ele e serão desencaminhados. Então, existe uma diferença do Espírito Santo e o Espírito falsificado. Aqui ele explica aqui que é o Espírito falsificado, que vem dos arcontes, que são aqueles gigantes lá do livro de Enoque lá, que os anjos fizeram com as mulheres lá, e aí delas nasceu o gigante. Aí veio o dilúvio, matou esses gigantes, os filhos dele viraram espíritos demoníacos na terra, e esses espíritos são o espírito falsificado, que entra no corpo dos homens para desencaminhar eles e fingir que é o Espírito Santo, mas não é. Eles são espíritos falsos. Essa é a minha aula de hoje. Quem gostou, bate palma. Eu já fiz um pouquinho mais cedo, mas é só para falar um pouco, para não ficar enjoativo também, né? Vamos ficar 2 horas, toda hora eu falo 2 horas de live. Aí agora eu vou começar a fazer mais, um pouquinho menor, e tentando mostrar o livro, porque é até melhor para ler, mostrando o livro, mostrando as palavras, e quando é espírito com letra maiúscula, espírito com letra minúscula, para vocês entenderem. Porque eu acredito que é assim que Jesus fazia, sentava com os seus discípulos e batia um papo, falava. E não importa se tem 1 ou 2, a gente tem que tratar como se fosse 1 milhão. E Jesus nunca buscou as multidões para ensinar os mistérios. Para a multidão ele só falava em parábolas. Então os mistérios é para ensinar para poucos, para aqueles que são dignos do conhecimento e que podem compreender. Porque é difícil explicá-las aos outros e a todos. Tá, então leiam esse livro, o Apócrifo de João. Ele é muito bom, principalmente do final. Mas o início é bom. Eu gosto também quando ele fala do Pai, como é as características do pleroma, da mônada, do espírito virginal. Aqui ele explica quem é o Espírito Santo e quem é o poder. Tá? Aqui ele também explica os 4 anjos. Barbelô é a mãe. Tá? O espírito virginal, a luz. Esse livro é o mais completo, eu acredito, de conhecimento de como foi gerado o universo. Mais simples. Da luz que é Cristo, a indestrutibilidade, aí tem o poder, os 5 selos. Então tudo que vocês quiserem entender está nesse livro aqui, tá? Eu vou ler ele mais algumas vezes, em alguns outros momentos, mas fiquem com Deus, que Deus abençoe, o Espírito Santo abençoe, o Pai não gerado dê a vocês
muito poder e o Espírito Santo e o poder para que vocês possam compreender essas palavras e serem salvos. Tchau, tchau. Tchau, Maria. Tchau, Romélia. Tchau, gente. Tchau, tchau.